Salve essa força! Vim aqui hoje falar sobre o nosso workshop em Construindo uma Vida de Valor. E temos uma convidada muito especial que eu quero apresentar para vocês, que vai ser a guiança desse trabalho, né? A pessoa que vai estar aqui nesse trabalho, guiando, eu não sei como ela se posiciona. Então, eu vou trazer, já convidei ela aqui, e ela é uma pessoa muito especial, que as nossas crianças nos uniram, primeiramente, né, honrando toda essa história. Então, os nossos filhos, né, os nossos filhos nos uniram, e depois as constelações nos reuniram, e agora, novamente, a gente vai estar aqui. Oiê! Oi, agora cheguei. Ai, ai. Faz parte, faz parte. Faz parte. São as redes, as redes. As redes já estando valor, né? Entrando no nosso tema. Vanessa, obrigada por me receber na tua casa digital, na tua casa natural. Muito obrigada por esse Gratidão. espaço. Gratidão pelo convite. Bom dia a todos que estão chegando, aos que Bom irão dia. ainda. E muito bem, eu vim aqui me apresentar e também apresentar para aqueles que me seguem a Vanessa, que é uma terapeuta maravilhosa, que trabalha com essas terapias naturais, terapias xamânicas, com todo o conhecimento ancestral e que tem um espaço maravilhoso em Campo Alegre, que me convidou para estar aí e eu sei o quanto esse espaço te é sagrado, então, novamente, muito obrigada por me receber, né? É sagrado e já tem uma ancoragem tão forte, né? E a Rô, amada. Bom, então eu quero, de novo, né, porque o nosso outro vídeo não conta, que eu descartei. Eu quero agradecer, eu estava aqui enquanto, no princípio, já falando sobre o quão lindo foi, né, as nossas, quantos encontros, né, então agradecendo aos nossos filhos, né, que nos uniram primeiramente, né, essas crianças de luz aí que nós colocamos no mundo. E depois, tempos depois, né, veio as constelações que nos uniram novamente. Então a Letícia foi minha mestra, né, uma das minhas mestras aí nesse caminho tão sagrado, que é as constelações para mim. Quem me segue sabe o quanto eu vivencio realmente, né, como uma filosofia de vida, né, as constelações como algo que realmente permeia o meu dia a dia, né, e eu vejo isso, então eu honro muito você, você sempre está aqui em todos os meus trabalhos. Então não é à toa, né, que sem querer, querendo, eu fiz um convite aleatório e ela aceitou, gente. E eu estou muito Nunca feliz, é sem muito querer, honrada. sempre é o universo. Então, Letícia, uma das minhas missões, né, um dos meus legados que eu trago aqui para as pessoas que caminham comigo, né, eu chamo, que a cura está no caminho do amor, né, e o amor próprio, né, é um principal, assim. E esse tema, quando você trouxe ali, e foi muito... E dificilmente estou disponível no horário que você fez a sua live, mas tudo sincronizou, assim, né? Porque eu tinha um monte de coisa para fazer, de repente eu abri aquela live e falei, é aqui que eu vou ficar, gente. Vou deixar todas as minhas coisas para fazer. E ali eu percebi o quanto valor teria esse trabalho para todas as pessoas que eu, de alguma forma, eu toco, que eu conecto, que estão conectados com o meu espaço, né? Aqui o nosso... Eu estou há 5 anos aqui e o Instituto vai fazer 3 anos oficialmente. Já passaram mais de 3.000 pessoas aqui no nosso espaço, nas vivências, nas rodas, nos atendimentos. Então, é uma honra, assim, estar abrindo esse novo movimento também de receber pessoas, e com certeza pessoas muito especiais, né? Como você disse, né? Abrir a minha casa, assim. Falando um pouquinho da história, lá no começo, no primeiro ano, eu abri muito as portas para receber as pessoas. Mas o espaço e eu mesma não estávamos preparados para lidar com o que fica depois, né? Com o que as pessoas deixam, né, aqui.
Então, durante esses anos, 5 anos, eu acredito que agora é um novo ciclo, né? É um novo ciclo mesmo, que a gente entra abrindo as portas, assim, né? Então, nada melhor do que você ser a primeira pessoa que vai vir. Porque você escolheu a data mais próxima. É muito incrível isso. Porque eu passei a agenda para ela, e aí eu vou receber uma pessoa que já está agendada lá no final de abril, né? Que é 27 de abril, uma em 11 de maio. E aí você é a terceira pessoa que vai vir, assim, desse movimento, mas escolheu a primeira data, né? Então, gratidão para você estar aqui, por essa união. E eu quero que você se apresente, né, para o meu público aí, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão conectadas, né, com essa energia e principalmente as pessoas que estão em busca de construir uma vida com valor. E a Rô. Muito bem. Obrigada, Vanessa. Bom, eu sou Letícia, sou consteladora há 7 anos, mas esse é só o presente da minha história. A minha história vem de muito, muito atrás. E a minha vida começou realmente, eu comecei a ver o meu valor, sentir valor, expressar valor na minha vida quando eu realmente olhei para a minha história com novos olhos, né? Tu contas, tu trazes que a gente se encontrou através das crianças, né? Um dos primeiros passos para mim foi encontrar essa escola com essa pedagogia Waldorf, né? Com antroposofia, que faz esse caminho dos setênios nas nossas vidas, né? E fui olhar lá para os meus setênios, né? E depois veio a constelação e me levou lá para o meu nascimento, né? Para a fonte da vida que são os meus pais. E a partir daí eu pude perceber a vida com um novo valor, né? Fui tirando as coisas que me impediam de ver o real valor da vida. E eu costumo dizer que a vida ela é neutra. A gente coloca, né, o valor que a gente tem internamente nela, né? Então, se eu acho que tem pouco valor, é o que está espelhando o que tem em mim, né? O meu julgamento de valor sobre mim, porque a vida é minha, eu olho para ela com o que eu tenho dentro de mim. Se eu acho que a vida tem um grande valor, também é meu, também está em mim, né? Então, voltando para essas projeções que a gente faz na vida, estão intimamente ligadas ao que a gente entende como sendo nosso valor, né? E o que a gente tem como julgamento de valor vai impactar profundamente nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, se eu atraio para mim um relacionamento abusivo, o que acontece na maior parte dos relacionamentos abusivos? Eu deixo que o outro me diga qual é o meu valor. Eu me submeto ao outro, porque eu não enxergo o meu verdadeiro valor, né? Mesma coisa numa relação de codependência, então eu tô lá como uma criança esperando que o outro revele o valor que eu tenho, porque eu não consigo ver, então eu quero que o outro me mostre, eu quero que o outro me dê o meu valor, né? Então eu espero muito do outro e isso passa a fazer com que o relacionamento pese muito para os dois, né? Para as duas pessoas envolvidas. Mesma coisa nas amizades, mesma coisa no relacionamento profissional, né? E nos meus resultados de vida, a mesma coisa, né? Se eu fui uma pessoa que lá no primeiro setênio, né? Então eu estava falando que eu estava olhando para minha história, para resgatar o meu valor, né? Se lá no meu primeiro setênio eu fui uma criança que era extremamente valorizada só quando fazia, né? Ai, parabéns, você arrumou o quarto. Parabéns, você fez tal coisa, né? Quando eu crescer, eu vou querer fazer o tempo todo para mostrar o meu valor. Então eu estou sempre desconectada de mim mesmo, fazendo, buscando fora esse reconhecimento de valor, né? Então esses padrões a gente desenvolve no primeiro setênio e depois a gente vai levando para todos os outros setênios, né? E isso tende a se exacerbar na gente se a gente não trata a fonte, né? Então, assim como eu saio de um círculo pequeno e vou para círculos maiores, eu cada vez me relaciono com mais pessoas, com novos âmbitos de vida, né? Eu já começo a ter amizades, começo a ter relacionamentos amorosos, começo a ter relacionamentos profissionais. E eu vou ampliando essa falta de valor, buscando em todos esses círculos encontrar o meu valor, né? E aí os meus resultados, se eu não reconheço o meu valor,
como eu quero que o outro reconheça o meu valor? Se eu não reconheço o meu valor, como eu quero que o dinheiro chegue para mim? Se eu não reconheço o meu valor, como eu quero sustentar um cargo com leveza? Ou subir de cargo? Se eu não reconheço o meu valor, eu não consigo descansar. Se eu não reconheço o meu valor, eu não faço para mim porque eu não mereço. Então aí entra a síndrome da falta de merecimento, entra a autossabotagem, porque daí cada vez que eu vou fazer algo que mostre o meu valor, eu volto, eu retrocesso, Sim. eu não Recua, né? faço. Exatamente. Então eu começo a entrar em caminhos de menos vida, que a gente chama, né? Ao invés de caminhar adiante, de progredir, de me desenvolver com leveza, de me reconhecer, de buscar um equilíbrio, cada vez retrocedendo. E vou fazendo mais, mais, mais e vou me perdendo. Ou então eu vou me paralisando. Eu não faço, porque o que eu tenho não tem valor. Então eu escolho não entregar. Eu escolho nessa, né? E vou me recolher da vida. Então é isso que a gente vai olhar no workshop. Principalmente olhar para onde? Para a raiz disso. Lá para o primeiro setembro. Mas olhar também para aqueles que nos deram a vida. Pai e mãe, Sempre. né? E que valor eu dou para a vida que eu recebi? Porque muitas vezes o valor que eu dou para a vida está conectado com aquele julgamento que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Se eu acho que eles deram um pouco, eu dou pouco para a vida. Né? Se eu acho que eles fizeram errado, eu dou pouco valor para a vida. Então, essa raiz é importante de ser vista. Vanessa, eu vou deixar aqui também para o pessoal que não assistiu a live, tá aqui no meu Instagram, a live sobre valor. No final tem alguns exercícios que eu trouxe para a gente tomar consciência de como eu me relaciono com esse valor e também uma visualização que leva a gente um pouquinho para esse lugar de olhar, né, para o nosso nascimento, para os nossos pais. Mas é claro que uma live não dá conta, né? De olhar com profundidade. Então, o teu Sim. convite, quando eu vi a tua frase, vamos fazer um workshop, eu falei, sim, vamos, porque é muita influência na vida. O julgamento de valor Sim. influencia muito na vida. E aí a ideia nesse workshop, né, Vanessa, nasceu da gente realmente poder colocar isso no que a gente chama de campo informacional. Perceber quais são as informações ocultas acerca do teu relacionamento com o valor, né? Fazer Sim. exercícios sistêmicos. Então, para quem não sabe, existe a prática da constelação, né? Onde a gente coloca o tema da pessoa e vê para onde esse tema olha, onde ele está ligado e tudo mais. E existe o exercício sistêmico. O exercício sistêmico é uma representação para que a pessoa tome consciência de como ela se relaciona com esse valor. Todo mundo pode fazer. Não precisa ser nenhum expert em constelação, não precisa ter feito, precisa ter um corpo, precisa ter Sim. um querer se desenvolver, um querer olhar, um querer avançar, né? E as instruções todas a gente vai passar no dia do workshop. Então, o que acontece? A gente tem uma parte que é visível para nós, que é a nossa parte racional, que muitas vezes diz: "Ah, eu sei onde eu quero chegar. É lá". E aí eu faço tudo que eu preciso para chegar lá. Tudo, 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 tudo. Faço até o meu planejamento, faço isso, faço aquilo, vou, e não chego. Mas o que acontece? Que eu sei onde eu quero chegar, eu faço o que eu preciso fazer e nunca chego. E o teu valor interno, no teu inconsciente, diz que você não merece, você não vai chegar. Então, o visível ele orienta, né? O racional ele orienta. Ah, pá, é aqui, vou fazer isso, isso, isso. Mas Mapeia. É. o oculto é quem te move. E se o oculto diz não, esse não é o movimento que está aqui dentro, não está sintonizado, então não, né? E o exercício sistêmico, a constelação, ele faz isso. Ele revela o que tem aqui dentro. O que o inconsciente está dizendo? Sim ou não? E se não, para onde ele está olhando? O que falta eu ver?
O que falta eu integrar? O que falta eu honrar para que eu possa realmente enxergar o meu valor, me desenvolver, construir esse meu valor, reconstruir esse meu valor, tirar o que está assim na minha frente que me impede de olhar para o meu valor, né? Os véus. E me permitir caminhar na direção que eu quero. E muitas vezes, quando eu trago para o consciente isso que está no meu inconsciente, eu vou perceber que aquela direção que eu estava escolhendo não é uma direção que me leva para o mais. Que eu estava escolhendo aquela direção justamente para que as pessoas me reconheçam um pouquinho mais, para que eu possa realmente... Ai, será que ali alguém vai me dar o valor que eu tenho? Né? Então, Vou encontrar, né, ali. isso, será que está ali? Né? Então, esses exercícios sistêmicos, eles são para isso, para tu realmente olhar para o teu valor. O teu valor olha para ti, o que que ele te mostra? Qual é a direção? É tu que não olha, é ele que não olha, ele está disponível, não está disponível? E é claro que dependendo do número de pessoas, a gente vai fazer constelação, dependendo do número de pessoas, não todas, mas a gente sempre fala que a constelação nunca é só para o cliente. É para todos, né? É para todos. Exatamente. Inclusive, existe até esse movimento há mais tempo já, de em constelações de grupo já ser o mesmo valor, tanto para quem constela quanto para quem assiste. Porque a cura é igual Sim. para todos, né? A gente não está conectado aleatoriamente nessa vida. Né? Aqui eu já venho fazendo esse movimento há tempo já, assim, porque quando eu fazia grupos, faz tempo que eu não faço um grupo, mas eu atuo com os cavalos, com os animais, né? E Uhum. aí, na verdade, é os cavalos que escolhem, né? E quem constela. E aí, então, todo mundo paga igual, porque realmente é um movimento que não tem como, né? Porque tu tá ali no campo e ressoa, né? Ninguém vem à toa, né? Todo mundo vem da mesma. Já revela algo, né, Vanessa? Então, se eu Sim, vou numa constelação de grupo, o outro é escolhido e eu não sou, se eu não tenho o meu, se eu não estou conectada com o meu valor, qual é a minha tendência? Ah, o outro ganhou mais do que eu, tem mais valor do que eu. Então, valor tem a ver com inveja, valor tem a sim, ver com disputa, sim, sabe? Valor tem a ver com guerra. Então, se eu não entendo o meu valor, eu também não vou querer que o outro tenha tanto valor assim. Eu preciso desvalorizar o outro para que eu me sinta mais, que eu me sinta valorizado, e não é nada fora. Né? Então, enquanto eu ficar buscando fora o que eu preciso olhar dentro, nunca vai bastar. Nunca vai ser suficiente. Eu vou ter sempre insatisfeito, porque sempre vai ter alguém que tem mais que a gente. E natural, né? sempre vai ter alguém que tem menos que a gente. Sim, Né? sim. E os destinos. Porque não estamos todos na mesma faixa, né? Não estamos todos na mesma faixa etária, na mesma faixa etária de idade, nem nada, né? Exatamente. Tem âmbitos da vida que eu vou ter mais do que o outro, tem âmbitos da vida que o outro vai ter mais do que eu. Existe dinheiro, existe espiritualidade. Então, quando eu falo inveja, disputa, não é só por dinheiro, não é só por status, é por bem-estar. Ai, como Sim. que aquela pessoa consegue fazer uma coisa por ela? Ah, desocupada. Imagina, tá ali terça-feira recebendo uma massagem desocupada, tem quem banque, né? Então eu começo a olhar com esse olhar crítico para o outro, porque eu tenho uma dor profunda de não saber qual é o meu valor. Então tudo eu Isso é uma critico. coisa muito forte, né, Letícia? Porque eu vejo que influencia muito na vida, e principalmente essa questão que eu tenho trabalhado muito com as pessoas aqui, sobre realmente você olhar para si, né? É sempre sobre você, eu trago, sabe? Nunca é sobre o outro. Por exemplo, quando eu atendo um casal, eu falo, é sobre você, não é sobre vocês, Isso. entendeu? O que você vê no outro é sobre você, o que você vê no outro é sobre você. Então, é sempre sobre você. Isso é uma coisa muito forte já, que eu venho trazendo sempre essa consciência para as pessoas, que tudo está em nós, né? Jung já falava, né, que é, né, aquele processo do espelho. Então, por que eu não gosto da Letícia, né? O que ela me traz de mim que reflete algo que, entendeu? Por que eu não consigo, né? É muito forte esse movimento. Eu tenho trabalhado muito isso, né? De tipo, eu saí
ilusão espiritual, agora eu falo, né? Então, porque eu fiquei muito tempo, né? Fiquei quase 8 anos na ilusão espiritual, de que todo mundo está buscando amor e que todo mundo, né, quer o mesmo objetivo e tal. Não estou dizendo que as pessoas não querem o mesmo objetivo, mas cada um tem uma faixa etária e cada um está num nível, né, de entendimento, de percepções, mas infelizmente isso traz muito, né? E por que eu senti muito de trazer o workshop? Porque eu sempre fui taxada de egoísta, né? Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço o meu valor, entendeu? Assim, eu tenho essa postura, eu sei me posicionar e eu reconheço. Claro que tem muita coisa para trabalhar ainda, né? Não tô 100%. Ninguém tá, né? Então, tipo assim, mas eu sempre trago esse empoderamento, essa força. Eu nem gosto de usar essa palavra, mas sim, trago essa força de que, tipo, cara, eu tenho o meu valor, esse é o meu preço, eu sei o tanto que eu me dedico, o tanto que eu estudo, tanto que. E aí eu vejo. Cara, eu sei o tanto que eu deixo de fazer coisas para construir esse lugar, por exemplo, né? Um dia uma amiga minha falou, as pessoas têm inveja de você, mas elas não sabem o tanto que você faz para estar em cima do alto da montanha, entendeu? O tanto que você abre mão, né? Aquele preço, né, que a gente traz na constelação, né? Que preço que eu estou disposta a pagar para que as pessoas reconheçam o meu valor, ou para que eu mesma possa reconhecer o meu valor. Porque uma coisa é você ver o valor do outro sem fazer o caminho difícil dele, né? E aí eu não quero passar por isso, entendeu? Eu não quero sofrer isso, mas eu quero ter esse valor. Eu não quero pagar o preço. Não quero pagar o preço. E aí, então, né, Vanessa, eu consigo realmente me posicionar, como tu fala, e o posicionamento vem de saber Sim. o seu valor. Então, imagina que a tua história é uma caixinha, um baúzinho, né? E aí Sim. dentro tem muitas preciosidades, né? Mas se eu olho para o meu baúzinho e eu acho que ele está vazio, porque a minha história não foi legal, porque eu não encontro força nenhuma na minha história, porque tudo que me aconteceu eu fui vítima, porque foi tudo muito difícil, eu não quero nem olhar para essa história, o meu baú está vazio. Então, como que eu vou abrir o baú e mostrar para a pessoa, olha, no meu baú tem isso, e eu posso oferecer Sim. esse valor, né? Então, também quem não encontra o seu valor tem dificuldade de servir os outros com os seus dons, com os seus talentos, né? Porque não reconhece a sua caixinha, né? Não reconhece o que tem dentro da sua história. E quando eu reconheço a minha história, eu consigo aprender. Então, por exemplo, se eu fui filha de mãe exigente, e eu fico nesse lugar, ai, minha mãe me cobrava demais, a minha mãe era brava, minha mãe isso, eu não tinha tempo para mim, nananana. Eu fico na justificativa, na vitimez, ao invés de colher a força disso, eu vou me arrastar aqui na frente. Tudo que me exigir vai me paralisar. Não, não quero. Eu já fiz muito isso na minha infância, agora eu não vou. Agora eu mereço só descansar. Então eu vou estar sempre, tudo que me exigir o mínimo esforço, eu vou dizer não, porque eu fiz, doeu, não integrei e agora eu vou ficar só nesse outro lado, né? Então eu vou esperar que a vida vá me trazendo oportunidades. Então eu fico, quando fulano de tal me chamar para fazer uma live, quando fulano de tal me pedir em casamento, quando fulano de tal, eu não me movimento, né? Porque eu fui muito exigida e não integrei isso. Se eu fui uma filha de mãe exigente, eu falo, cara, olha como eu dei conta. Olha como eu sou capaz de fazer as coisas. Então eu encontro força na minha história de dor. E agradeço a minha mãe, porque na inconsciência dela, ela estava fazendo o melhor que ela podia para mim, com amor, do jeito que era possível para ela. Então eu falo, mãe, eu vejo a tua inconsciência e vejo que isso me trouxe também algo de bom. Estava na minha história, está na minha história. Não é uma coisa que eu vou pegar uma borracha e vou apagar. É uma coisa que eu vou ressignificar. Quando eu sou exigida, eu sou capaz, né? Então, tudo a gente pode transformar em sofrimento e tudo a gente pode transformar em força. É a gente que escolhe. Força. Que nem eu falei, é neutro, a gente que coloca nele as nossas impressões. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem eu estava num movimento, assim, pessoal, claro, e aí veio muito essa questão de fazer uma escolha. Sabe, quando você tem
tipo, eu sou uma pessoa multifuncional, né? Eu gosto de fazer muitas coisas e tal. E às vezes a gente tem uns trabalhos assim que a gente se apaixona, que vira um filho e tal, e aí a gente tem que fazer escolhas e deixar ir, né, o que foi. Novos ciclos, né? Que é o caso que nós estamos vivendo aqui no espaço e tal, nas vivências e tudo mais. E aí veio muito forte ontem que, de alguma forma, me vinculei com a escassez pelo medo da perca. Faz sentido esse movimento? Então, de alguma forma, me desconectei desse valor todo, né, que esse novo ciclo vai trazer. Olha que loucura. E aí eu me conectei com a escassez, porque, de alguma forma, eu fiquei, mas eu vou perder tudo aquilo, né? Então, tipo, eu me conectei com essa perca. E eu não sou capaz de fazer de novo, né? E o meu valor diz isso. E assim, todo o processo de encerramento de ciclo passa pela fase de luto. Porque é uma perda. Então, eu tenho que dizer para mim, eu perdi. Eu perdi essa fase. Né? A gente tem dificuldade de realmente nos despedir das coisas que a gente se apega muito, né? Então, se a gente se apega, é a coisa que nos tem e não a gente que tem a coisa. Sim, Né? verdade. Então, realmente passar pelas fases do luto. Eu falo que quanto mais a gente se dispõe a viver o luto, mais fácil é da gente fazer a despedida. Então, o luto tem 5 fases. A primeira é a negação. Ai, mas será? Não é possível que isso vai acabar. Né? Não acredito que agora vai acabar isso. Eu ainda fico... Tu acredita que eu tentei resgatar esse trabalho? Isso, eu fico... será que não tem outro jeito de manter isso, mais isso? Né? Tô bem lá na criança, né? A criança que vai lá na loja e fala, mãe, eu quero esse, mais esse, mais esse. E a mãe fala, não, é um só. Não, mãe, mais esse, mais esse, mais esse. A criança não consegue abrir mão de fazer uma escolha, né? Então, uma escolha sempre exige uma renúncia. Sempre. Né? Então, se eu não vivo esse processo de luto, se eu fico ligada naquilo que eu estou perdendo, eu nunca vou me abrir completamente para o novo. Né? Porque o fim é a porta de entrada para o novo. Sim, então, novo ciclo, né? Isso. Chegamos no 9, precisa ir para o 1, né? Isso. Então, primeiro eu nego, depois eu fico negociando. Ah, mas e se eu tentar assim, e depois assim, e depois assim, depois assim, não sei o quê. E depois eu entro na raiva. Pô, mas eu investi tanto nesse projeto. Eu dei o meu amor e não sei o quê para ele acabar agora. Bem importante. E não dizer, ai, que feio, meu Deus, estou sentindo raiva, não vou sentir. É dar um lugar para tudo que chega. É assim que a gente faz o luto, vivendo com intensidade. Depois vem uma tristeza profunda. Ai, eu amava esse projeto, eu lembro tudo que ele me trouxe, vem a memória, sabe? E eu digo sim. Aí eu começo a entrar em contato com o meu adulto que tá vendo tudo que eu tô renunciando, dizendo sim para tudo isso, escolhendo abrir um novo espaço, né? Então, como tu és consteladora, também tu podes trazer isso para o campo, né? Olhar para isso que tu precisa se despedir e fazer essa despedida sistêmica também, essa despedida da tua parte consciente, inconsciente, né? Mas tu vê que loucura, isso aí fez muito sentido, porque tu acredita que em fevereiro do ano passado eu tive essa anunciação, né? Que acabou ali o ciclo e tal, né? Da jornada e tudo mais, que era um trabalho que eu fui construindo, né? Durante 3 anos, assim, eu, tipo, construí, tipo, como se fosse uma mentoria, né? E aí, tipo, era incrível, as pessoas amavam, eu amava fazer aquele trabalho e tal. E aí eu tive essa renúncia, esse anunciado de que acabou. Se despede de todo mundo e aqui acabou. E aí, isso foi em fevereiro. Em abril, eu fui fazer a busca da visão e tal, e ali é um novo. Você vai gestar novas coisas que vai nascer daqui 9 meses. E aí, você vai ficar esse ano gestando tudo isso. E aí, eu passei o ano, assim, ó, em luto mesmo. E aí, em dezembro, eu tentei resgatar. Tipo, foi um desespero. Eu fiz 2 jornadas no mês de dezembro. Assim, eu preciso desse trabalho. Ele é a minha base, ele é a minha fundação, assim. E ali eu vi que não era. Que, tipo, realmente não tem mais, esse trabalho acabou. Em janeiro eu recebi de novo o anúncio, se despede, tudo.
E aí eu trouxe muito essa força de, tipo, eu tô perdida, né? Porque aí, tipo, tu entra nesse movimento, eu tô perdida. Mas não, na verdade, né? Porque eu tenho tantos caminhos que, né, eu não estou perdida, eu só preciso entregar isso e me deixar permitir que o novo se apresente realmente, né? Mas E ali foi que daí eu tô nesse movimento. o novo deixa a gente meio perdida mesmo. Quando tu chega num Sim, lugar que tu nunca foi, tu sabe direitinho para onde se orientar, o que que tu vai fazer? Eu vou abrir um mapa, porque eu sim, vou não sei observar. o que é aqui dentro, né? Eu cheguei num Sim, hotel, eu sei onde é o meu quarto? Não, não, depois que eu cheguei lá, eu vou ver, eu vou fazer o meu check, eu vou chegar primeiro, né? Então, primeiro sim, que me entregar, me abrir para o novo. E depois eu vou, direção por direção, passo por passo que o novo vai me mostrando, eu vou sim. começando a me direcionar, né? Porque quando a gente entra no novo, a gente já quer saber tudo, como vai ser. E o novo puxa muito a gente pela confiança. E a confiança também depende no nosso julgamento de valor. Valor. É. Então, é por isso que eu trouxe muito isso, assim, porque aqui passa muitas pessoas que estão nesse novo caminho da terapia, nesse novo movimento de caminhar aí, né, trilhar, né, esse caminho, sair da Matrix, fazer essa desconexão, não total, porque hoje eu trago muito isso, que a gente precisa ter um equilíbrio, né, porque a gente vive neste planeta, nesta terra, então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu sempre trago muito a importância desse ancoramento para as pessoas, sabe, Letícia? Porque muitos chegam até aqui na ilusão de, tipo, buscar o espiritual, ficam, né, tipo, muito aéreo. Aí eu não tenho cliente, eu não consigo ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Traz muito esse movimento. Gente, vocês estão na Terra. É a Terra que materializa, né? Então, é um dos meus legados, né, dos meus ensinamentos, que a gente precisa se ancorar e não buscar expansão. A gente já é uma alma expandida, né, E que a gente está assim, vivendo, né, uma vivência e humana. aí Ah, valor de novo, né? Que valor eu dou para o que vem do sim, céu e que valor eu dou para o que vem da terra? Porque a sim, gente está aqui em dois. Então, se eu acho que o espiritual é muito mais valoroso, eu vou ser essa pessoa que vai ficar lá, como tu falou no, como é que tu chamou no começo? na Na inconsciência, ilusão espiritual. na ilusão Ilusão, espiritual, ilusão. achando que tudo vai cair do céu e eu não tenho que fazer nada, né? Sim, Então, o valor precisa ser visto de igual maneira aqui, né? Então, quanto vale o céu, sim, quanto vale a terra? Numa experiência humana. Enquanto eu for espírito, talvez eu valorize mais lá, né? pode. Mas eu tô aqui vivendo essa experiência humana. E aí, quando tu fala, eu não consigo dinheiro, nananã, na live a gente fala um pouco sobre isso, na questão de Sim, que o valor também vem de tomar os três êxitos que Bert Hellinger sim, trouxe, né? O nascimento, a amamentação e tomar o pai. Né? Então, quanto sim, mais eu faço um movimento saudável, me relaciono saudavelmente com esses três êxitos, mais êxito eu vou ter na vida. E aí, quando tu falas trazer para a Terra, realizar, dar o mesmo valor, é o terceiro êxito, tomar o pai, porque estar na vida é essa energia masculina de ir para frente, de expandir, de abrir caminho. Isso é um aspecto masculino, masculino. não é do homem, que tem gente que fala, ah, então a mulher não faz. Não, não é do homem. É um aspecto masculino que tem dentro da mulher, que tem dentro do homem. Exatamente. Então, tem momentos que eu vou precisar muito do meu aspecto masculino. Cara, eu tenho que vender o meu negócio. Ai, mas eu não posso vender porque eu sou da espiritualidade. Gente, você está vivendo aqui, as pessoas precisam do teu serviço e você precisa se alimentar, você precisa viver seus sonhos, sabe? Sim, Eu vou estar na leveza se eu não consigo realizar nada? Eu estou só na sobrevivência, né? Então, a sobrevivência, a escassez, a prosperidade, a abundância, tudo está ligado a esses três sim, movimentos de vida que nos encaminham para o êxito, né? Então, olha como tudo está interligado, né? E como o valor permeia tudo isso que a gente vive. Por isso que eu com acho que é certeza. tão importante essa live, né? Essa live, esse movimento, esse workshop, porque Gente, é
Ele Fundamental, não percam essa oportunidade, hein? Pelo amor de Deus, esse convite aqui é, tipo assim, incrível, nós vamos fazer mais, com certeza, né? Workshop em 2, 3, 4, né? Porque realmente a gente precisa, já podemos deixar agendado para o ano, para as pessoas se organizarem até e tal, porque realmente eu vejo a importância disso e o quanto as pessoas chegam até mim com esse movimento, né, de falta de valor próprio, de amor próprio, porque para mim é a mesma coisa, né, assim, eles estão, não é a mesma coisa, mas eles andam junto, né, tipo aquela duplinha, assim, isso, tipo, isso, amor e valor, né, autoestima é apreciar o que que eu aprecio em mim, né? Então, se quando eu era pequena e eu chorava, diziam para mim isso é feio fazer, né? Se quando eu era pequena e eu me posicionava, diziam volta para o teu lugar, o que que é isso que tu tá fazendo, né? Então, o que que eu vou apreciar em mim? Quando eu tiver com raiva, quando eu estiver chorando, eu não vou apreciar isso em mim. Eu só tenho valor quando eu estiver feliz, mostrando que eu tô feliz. Então, a minha autenticidade, né? Então, percebe? Tem a ver com valor, tem a ver com apreço e rege a nossa vida inteira, né? com certeza, é sobre isso que eu estou falando, grande mestra, é por isso que eu estou te trazendo, porque de alguma forma eu trago muito isso, assim, e às vezes eu até debato um pouco com o meu mentor, né? É que eu sou meio cabeçuda, né? E aí ele fala assim, Vanessa, as pessoas precisam escutar a mesma coisa. E às vezes elas precisam escutar a mesma coisa de outra pessoa. Por exemplo, por isso foi esse convite que eu fiz para você. Porque realmente, às vezes, as pessoas que vêm aqui, que frequentam o espaço, que estão acostumados comigo, estão tão acostumados a escutar eu falar, que elas já não absorvem. Então, o Uhum. quanto é importante trazer alguém, né, que tenha a mesma linguagem, que tenha o mesmo movimento, mas que vai falar tudo aquilo de uma forma diferente. Porque realmente eu desejo que as pessoas encontrem o seu valor, entendeu, Letícia? Eu acho que é uma das minhas missões, assim, né? Porque eu me achava arrogante antes, né? Porque, nossa, eu me amava tanto e as pessoas não se amavam, eu me achava tão boa profissional e as pessoas com dificuldade de se posicionar e tudo mais. E eu realmente eu sei o quanto eu me dedico, o quanto eu me entrego, o quanto eu sou profunda, né, escorpiana, né, e tal, para tudo que eu faço, né? E 8 casas em Virgem, claro, né, que dá uma organizadinha e tudo. Então, assim, mas eu percebo que, gente, tá aí, tá fácil, o quanto, e eu vejo valor nas pessoas. Eu vejo esse valor em você, por exemplo. Eu vejo o valor em cada um que eu atendo e que me traz esse mesmo bloqueio, esse mesmo processo. E até mesmo aqueles que me auxiliam aqui, né? O quanto eles precisam também fazer esse movimento. Porque se a gente não se reconhece, né, Letícia, quem irá nos reconhecer? Isso, e eu, principalmente enquanto terapeutas, né, Vanessa, eu só consigo querer o Sim. brilho do outro se eu sei o meu valor. Porque senão, meu Deus, se eu der brilho para o outro, se eu ficar feliz com o brilho do outro, talvez eu vou me sentir inferior ao outro. Nossa, ele alcançou tal coisa e eu não. Então, acho que principalmente para terapeutas que desejam acompanhar pessoas no seu desenvolvimento, a gente tem que estar o tempo todo voltando para esse lugar. E a gente sabe que a vida vai trazer condições para que a gente cada vez mais fortaleça o nosso valor, né? Então não é assim, Sim. eu fui trabalhei meu valor, agora a vida inteira não vai aparecer nada que me desafie nesse sentido. É justamente para que a gente já tenha tido contato com o nosso valor, para que quando vem um desafio a gente volte para aquele lugar. Não, eu já estive. Porque a gente pode perceber, né, Letícia, que nem eu, né? Tipo, ontem eu percebi, cara, me conectei com a escassez. Por quê? Porque fiquei com medo da perca. Então, se eu fico com medo de perder, né, aquele trabalho, aquele projeto tão maravilhoso, que eu gastei tanta energia, que eu me dediquei tanto, automaticamente eu não consigo me abrir para o novo. Automaticamente está bloqueado o meu caminho, né? Uhum. Aí começa esse movimento. Só que eu só posso reconhecer quando eu já encontrei o meu valor e percebo que eu não estou com ele ou nele, né? Nesse lugar. Então aí Isso. sim eu vou colocar a busca por ele, né? E Novamente. Que que é isso que eu eu estou vou fazendo. perder não vai levar o meu valor embora, Sim, né? também. E Sim. dentro disso
também existe a questão da hierarquia. Se esse foi o primeiro, ele sempre vai ter o lugar de primeiro. Sim. Entende? E eu realmente honro nesse sentido o meu primeiro produto, né? Então a gente fala muito sobre isso na empresa, né? Tem empresa que faz muito sucesso com um produto e aí do nada, ah não, esse produto aqui já venceu, tem coisa mais moderna, a gente lança outro e esse aqui nem olha, não é honrado, né? E a empresa vai por água abaixo. Então, dentro das leis, né, que Hellinger trouxe, a hierarquia. Então, se esse foi o meu primeiro produto, eu vou dar um lugar para ele no meu coração sempre como o primeiro produto. Eu vou olhar para tudo que ele me trouxe com agradecimento. E entender que só o que vem depois só é possível porque ele veio Meu primeiro. primeiro. Ele abriu, né? Ele abriu espaço para que isso chegasse. Então, desse lugar, assim, né, de honrar o primeiro, né? De honrar. Sim, amado. É isso, eu acho, né? Muito bem, maravilhoso, né? Daríamos para ficar horas conversando. Sempre, né? Nós sempre vamos longe, Vanessa. Então, fica aqui o convite para quem sentir que realmente quer, eu falo isso, porque lá não, a gente não vai ter milagre, né? Não vai ter mágica, é olhar para o que é seu e fazer a escolha. E como a gente falou aqui, o adulto sabe que cada escolha exige uma renúncia, né? Então a gente vai estar lá com muito amor, com muito respeito, com muita entrega, dando o nosso melhor, né, para que as pessoas brilhem, encontrem seu valor, construam seu valor com muito amparo de todo esse inconsciente, de toda essa espiritualidade que tu ancoras aí, né? Entendam como colocar isso no mundo. E a gente está à disposição, né, Vanessa? Tanto Sim. eu quanto tu. Se tiverem dúvidas, tenha na ficha de inscrição tem o teu telefone. Se quiserem me mandar mensagem aqui no Instagram também, fico disponível e espero que Me seja arrou, amada. curador. A ficha de inscrição tá no meu Instagram, no Instagram do Instituto, na bio, ali no link, tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato. Tem meu WhatsApp aqui na bio também. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda. É uma honra mesmo receber você aqui, Letícia. E só tem uma coisa para dizer: quem não vier vai perder o melhor dia da sua vida, nesse início de ano cósmico, né? Porque estamos no início do ano, né? Então, no primeiro mês, você fazer um movimento tão dedicado a ti mesmo, eu acho que é realmente honrar, né? E eu vejo muito isso, o quanto você investe em você mesmo, porque eu vejo sempre isso, né? Parece terapeuta vendendo terapia, mas não é. É que realmente, assim, o quanto a gente investe naquilo que ninguém pode nos tirar, né? Porque uma roupa, gente, ela tem validade. Você usa um pouco, daqui a pouco você doa e tal. E uma terapia, um movimento, um workshop, uma vivência, um retiro, é para o teu eu, né? Para todos os teus deus, né? Que é o de-eus, os teus deus, os teus vários eus, né? Então você vai alimentar todos os teus corpos, né? Toda essa energia cósmica, toda essa evolução. Você também vai estar a serviço não só de você, mas dos seus descendentes, daqueles que vêm, né, dos seus antepassados. Então, tipo assim, é um movimento que você diz sim. Eu sempre trabalho aqui, Letícia, que quem constela, quem está nesse caminho, levantou a mão e fala, eu por vocês, né? Então, a gente é algo muito maior, é algo muito forte. Então, se você sentiu esse pulsar aí do seu coração, bater um pouquinho forte, sentir uma energia, se conectou com a Letícia, né, com essa energia toda, todo esse movimento que a gente está ancorando, venha, não perca essa chance, porque o futuro só a Deus pertence, né, gente? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então tem que aproveitar as oportunidades que nos conectam, né? Porque eu digo sempre que a gente nunca cai à toa, né? Ontem eu caí numa live, né, que também não foi à toa igual a tua, entendeu? Então, assim, eu vejo que, gente, a sincronicidade do universo, e hoje no Kim, né, a gente está no Terra, né, então o Kim de hoje, ele fala muito disso, né, você tem duas escolhas, caminhar pela sincronicidade ou caminhar pela ilusão, né? Então, perceber o que a sincronicidade está te mostrando, está te trazendo, ou caminhar na ilusão da vida.
aquelas imagens que se apresentam e que não são realmente aquilo que pulsa o seu coração. E há quanto tempo você vai permitir que o entorno, né, essa ilusão, guie os teus passos, né? Então, quando eu digo não para o outro, para o mundo, eu digo sim para mim mesmo. E é isso, amado. Então, eu não posso deixar de olhar para esse teu fundo aí, que tá maravilhoso, e que logo vou estar aí também. Né? Olha só, tem esse lugar. Então, Vanessa, obrigada. Muito obrigada Gratidão, amado. por esse convite, pela oportunidade de servir, que é o que me move. E vamos lá. Então, estamos é isso, à um lindo disposição. dia. Lindo dia para E a rua, todos. amada. Até. Beijo, tchau.